E mais uma vez, então, quero que você abra a sua Bíblia agora no livro de Josué. E nesta manhã, como disse, nós vamos ainda falar durante esses meses, esse mês de janeiro e talvez fevereiro, vamos ainda falar sobre o tema para este ano, não é isso? 2026, o ano da boa terra. E nós vamos pegar alguns textos, e os pastores também vão estar compartilhando aquilo que Deus colocar no coração deles, nesses meses, sobre esse tema que é um decreto para nossas vidas, a boa terra. E nesta manhã, então, à luz do texto de Josué, capítulo 5, dos versículos 10 ao versículo 12, Josué, capítulo 5, dos versículos 10 ao versículo 12, quero compartilhar sobre boa terra, entrando no novo de Deus. Boa terra, entrando no novo de Deus. Todos acharam aí Josué capítulo 5, versículos 10 a 12, que diz assim: enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Só para situar vocês rapidamente, Josué está liderando o povo, e o povo tinha acabado de atravessar o Rio Jordão. Duas tribos não quiseram acompanhá-los, ficaram além do Jordão. As outras tribos foram com Josué, avançaram para o outro lado, e diante deles agora está a cidade de Jericó. E nós sabemos o que aconteceu na cidade de Jericó. Porém, antes deles chegarem até Jericó, como o texto diz aqui, estavam nas campinas, eles estavam vendo a cidade, mas não ainda tinha se aproximado da cidade. Deus ainda não tinha dado a estratégia para eles, como eles iriam conquistar Jericó. Olha o que Deus faz com eles aqui. Estando eles então na campina de Jericó, eles celebraram a Páscoa ao Senhor. Tiveram um tempo de celebração. No versículo 11 vai dizer assim: no dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra, e nesse mesmo dia comeram pães sem fermento e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou. Aquilo que por quase 40 anos eles recebiam diariamente, chegou o fim, cessou. E aí olha o que o texto continua dizendo ainda: e os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Feche seus olhos e peça a Deus para que Ele fale contigo mais uma vez. Que o Espírito Santo agora encontre no teu coração uma terra boa e fértil, para que a palavra, que é uma poderosa semente, seja lançada e ela venha gerar o fruto na sua vida. Pai, te louvamos mais uma vez pela tua palavra que nos foi lida, e pedimos agora ao teu Espírito Santo que sonde cada coração aqui nesta manhã, e que cada coração se traduza agora numa boa terra, porque a tua palavra, que é uma poderosa semente, há de encontrar em nossos corações um lugar especial, irá gerar o fruto e fruto para a eternidade. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Como eu disse então, amados, nós estamos aí no ano da boa terra. Entramos num novo tempo. E por falar em novo tempo, está bem avançado, né? Hoje são 18, não é isso? Hoje são 18 já de janeiro. Daqui a pouco mais de alguns dias, janeiro já vai ser a história do passado deste ano. E nós estamos avançando então. E esse novo tempo, amado, não vai esperar por você. Ele não vai parar para você se decidir o que você vai fazer este ano.
Desde 1º de janeiro, o ano está avançando, o ano não está esperando. Olha, eu vou ficar aqui paradinho, no 1º de janeiro, eu vou ver o que ela vai decidir. O que ele vai decidir? Não, o ano está avançando. O ano não está esperando uma decisão sua, nem uma decisão nossa, minha, para aquilo que nós vamos fazer. Ele já começou. Ele já começou. E nesse novo tempo de Deus, haverá mudanças inevitáveis. Ou seja, já teve pessoas aqui, provavelmente, que já passaram por essas mudanças logo no início do ano. O ano já começou já com as mudanças que serão inevitáveis. E algumas coisas vão se iniciar e outras coisas vão cessar, vão parar, vão se findar. Mas precisamos entender que nem tudo que cessa é perda. Sabia disso? Olhando para o texto, vocês podem perceber que o povo vinha comendo maná. E de repente, então, eles entram ali na terra de Canaã, já estão dentro da terra, já estão pisando na terra. Deus oferece a eles as novidades daquela terra, Deus oferece a eles o fruto daquela terra, os cereais daquela terra, e o maná parou. E nem tudo que cessa, amados, nem tudo que para é perda. Algumas coisas cessam porque já se cumpriu o propósito. Tem coisas que funcionou muito bem em 2025 na minha vida, mas esse ano parou, vai parar. Tem coisas que funcionaram muito bem na sua vida em 2025. Teve estratégias que foi, muito boa na sua vida em 2025, mas esse ano não vai funcionar. Vai parar e temos que entender isso, amados. Temos que compreender isso, que as coisas vão cessar, não porque vamos passar aperto, não porque as coisas vão ficar, não, porque cumpriu o propósito. Cumpriu o propósito. E aí nós temos que começar a compreender, amados, que existe um momento em que Deus não vai anunciar mudança. Deus não vai anunciar, olha, meu filho, minha filha, eu vou te transformar, eu vou te mudar de níveis. Meu filho, minha filha, olha, eu vou cessar isso, porque eu vou... Não! Existe um tempo, existe um momento, existe então algo da parte da nossa vida que Ele vai fazer, mas Ele não vai anunciar nada. Simplesmente Ele vai fazer. Simplesmente Ele vai executar. Ele simplesmente vai mudar o ambiente em que nós estávamos acostumados, em que nós fomos inseridos, e vamos perceber então que algo parou de funcionar, não porque foi falta de fé. Apóstolo, pastora, eu quero que você me ajude em oração. Parece que eu estou ficando sem fé, porque aquilo que funcionou muito bem na minha vida ano passado, até então, ao início do ano, agora não está funcionando mais. Será que eu estou perdendo a fé? Será que eu estou ficando incrédulo? Insensível? Não, amados. Nem tudo que para de funcionar, para por falta de fé, mas é porque Deus tem um novo propósito na nossa vida. Deus tem um novo propósito na minha vida e na sua vida, como o texto aqui nos diz, versículo 10, enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, o povo chega então nesse território, nas campinas, em Gilgal, e não apenas é um ponto geográfico no mapa. Deus não conduz o povo até Gilgal, até as campinas de Jericó, para mostrar lhes o seguinte: olha, daqui vocês vão ver Jericó, daqui vocês vão começar a contemplar Jericó. Gilgal não é apenas um ponto geográfico no mapa. Gilgal representa um marco espiritual na vida do seu povo. Gilgal começa a mostrar uma mudança de nível e de entendimento na vida do povo de Deus. E existem, amados, lugares que Deus nos leva, existem lugares que Deus vai nos levar este ano, não para ficarmos somente acampados. Eu até preguei sobre isso alguns domingos atrás, não sei quantos estavam aqui, falando para entrar no descanso de Deus, mas entrar no descanso de Deus não quer dizer que você vai ficar o tempo todo ali. O descanso de Deus é uma preparação. E Gilgal, então, é este lugar
para que as pessoas, então, para que o povo não ficasse apenas acampado, mas era como um marco espiritual na vida do povo. Então, este ano, Deus vai nos levar a lugares, não para você falar, olha, agora sim, conquistei o que eu queria. Não, amados, Deus vai te levar a lugares e vai fazer um marco na sua vida espiritualmente nesses novos lugares. Nesses novos lugares, nesses novos territórios. Gilgal significa revolver, remover, fazer rolar, e nada daquilo que passa por Gilgal permanece do mesmo jeito. Então hoje, nós estamos entrando num novo tempo diante de Deus, e eu e você não podemos permanecer do mesmo jeito. Não podemos permanecer da mesma maneira. Ali, eles celebraram a Páscoa, versículo 10 fala sobre isso. Sabe o que significa isso, queridos? Antes da conquista, eles avivaram a sua memória, porque a Páscoa trazia para eles a lembrança de quando Deus os tirou lá do Egito, e como Deus foi misericordioso com cada um deles. Como Deus foi bondoso com cada um deles. Então, antes da conquista este ano, na minha vida, na sua vida, nesta igreja, Deus quer ativar a nossa memória daquilo que Ele já fez por cada um de nós. Você pode louvar a Deus com as suas palmas nesta manhã? Antes dele te dar a conquista, antes do Senhor nos dar a conquista, Ele vai ativar a nossa memória daquilo que Ele fez lá atrás, daquilo que Ele começou a fazer na nossa vida lá atrás. A aliança, amados, ela vem antes do avanço. Sabia disso? Quando o povo chega em Gilgal, eles celebram a Páscoa antes de conquistarem Jericó, porque a aliança vem antes do avanço. E é isso que Deus espera de cada um de nós. É isso que Deus espera do seu povo, que celebrem a sua aliança antes de qualquer conquista. Antes de qualquer conquista. Deus sempre vai tratar a nossa identidade antes de entregar um território. Sabia disso? Deus não entrega território para qualquer pessoa. Deus não entrega as novidades dele para qualquer um. Antes de Deus entregar o território para o povo, você vai ver daqui a pouco, Deus pede para que Josué circuncidasse todo o povo que estava com ele. Por quê? Porque Deus não vai entregar território para quem não tem aliança com ele. Deus não vai entregar a novidade da terra para quem não firma aliança com ele, para quem não tem uma identidade nele. E aí nós vamos ver isso, amados. Depois disso, diz o texto, que comeram do trigo da terra, versículo 11, vamos lá para o texto. E no dia seguinte, a Páscoa, depois que celebraram, depois que a sua memória foi ativada daquilo que Deus fez por eles, pelos seus antepassados, lá quando estavam ainda no Egito, eles comeram do fruto da terra. E aí então, pela primeira vez em 40 anos, que a provisão caía do céu, eles comeram algo da terra. Comeram algo que estava ali plantado para eles, que estava ali posto diante deles. E este ano, amados, sendo o ano da boa terra, experimentaremos uma provisão nova da parte de Deus. Até aqui, talvez alguns de nós, alguns de vocês, experimentaram da provisão que vinha dos céus, mas é chegado o tempo agora de você experimentar a provisão do território aonde Deus vai te colocar, aonde Deus vai nos levar, aonde Deus está preparando, já tem preparado para cada um de nós, amados. Aquela provisão então nasceu da terra. Para o povo nos dias de Josué era uma provisão madura. Estão lembrados quantas vezes o povo reclamava do maná?
Estou lembrado quantas vezes o povo se queixava do maná, e agora então eles estão comendo algo sólido, e isso era para eles um sinal de transição. As novidades de Deus para a minha vida este ano, as novidades de Deus para a sua vida esse ano, será um sinal de transição de Deus na nossa história. Comeremos o melhor da terra como um sinal da provisão e da transição de Deus nas nossas vidas. Aleluia! E aqui, amados, nesse texto, tem detalhes aqui maravilhosos. O primeiro deles, que eles comeram do fruto da terra. Eles vieram caminhando durante o período deles, 40 anos, e agora eles chegaram numa terra, e eles comeram o fruto da terra, o trigo, ou seja, algo que foi plantado meses antes. Algo que foi plantado não por eles, mas que alguém plantou. E muito provável, amados, não foram eles que cultivaram aquela terra, mas eles se beneficiaram daquela terra, se beneficiaram daquele fruto. Isso mostra mais uma vez como o nosso Deus cuida de todos os detalhes da nossa vida, e como Deus ele vai sempre adiante de nós. Como Deus sempre está à nossa frente, preparando tudo para cada um de nós, amados. Eles apenas chegaram, eles não tiveram trabalho nenhum. E tem pessoas que estão aqui nessa manhã dizendo assim: meu Deus, este ano apóstola, este ano pastor, este ano pastora, eu vou ter muito trabalho. Quem te disse isso? Deus está à sua frente, preparando tudo, e quando você chegar, vai estar tudo lá pronto, para você desfrutar da boa terra que Deus preparou para cada um de nós, amados. Pare de ficar pensando que esse ano você vai ter muito o que fazer, muito trabalho, muita coisa para fazer. Confia em Deus, faça uma aliança com Ele e desfrute da provisão que Deus já preparou para a sua vida. O cenário foi preparado pelos povos que eram resistentes ao povo de Deus, aqueles povos que estavam ali antes deles, mas quando tomaram conhecimento daquilo que Deus tinha feito com eles, quando eles atravessaram o Jordão, de como Deus abriu o Jordão para eles atravessarem, diz o texto que o coração daqueles povos se derreteram, ficaram temorizados. E aí, amados, eu olho para isso e vejo que as pessoas que resistiam ao povo de Deus foram as mesmas pessoas que prepararam tudo para que o povo pudesse usufruir e desfrutar. Este ano, queridos, por você fazer parte do povo de Deus, vão ter pessoas que vão te resistir, mas mal sabe elas, que elas estão preparando o território para você desfrutar dele. Mal sabe elas. A apóstola conta uma experiência dela, posso contar? Quando você chegou no trabalho, e tinha lá uma pessoa, que não permitia nem que você sentasse. Lembra disso? A apóstola, cansada o dia todo em pé, resolveu sentar e, por descuido, sentou na cadeira que a pessoa sentava. E quando a pessoa viu a apóstola ali: quem é você para sentar nessa cadeira? E o que você está fazendo sentado aqui? Esculachou, na época, a Marilene, né? Disse para ela que ela não ficaria sentada em canto nenhum. 3 dias depois, não foi isso? 3 dias depois, uma semana depois, estava a apóstola definitivamente sentada naquela cadeira. Mal sabia ela que ela escolheu a cadeira que a apóstola ia sentar para chefiar aquele lugar. E assim tem sido Deus, queridos. Tem pessoas que te resistem, mas elas não sabem que elas estão preparadas por Deus para preparar o lugar aonde você vai tomar posse. O povo que tinha naquela terra, eles cultivaram a terra, plantaram o trigo para o povo de Deus, quando chegasse, encontrasse tudo pronto. Este ano, amados, o que tem de coisas prontas já esperando você e eu, vocês não têm ideia. E olha, vou falar com vocês, nós vamos fazer o painel de testemunho lá atrás, hein? Lá na nossa recepção.
lá no hall de entrada da igreja. E você vai colocar o teu testemunho lá, muito é bonito. Apóstolo, igreja, eu não tive trabalho, mas Deus preparou tudo. E quando eu cheguei, eu tomei, foi posse dessa conquista. E aqui está o meu testemunho. O texto, amados, também nos confronta, não é somente maravilhas, não, o texto nos confronta. Diz o texto que no dia seguinte cessou o maná, sem nenhum aviso. Deus não falou, olha, diz aí, meu Josué, para o povo que para amanhã não vai ter mais. No dia seguinte o texto fala que cessou o maná, versículo 11 vai dizer o seguinte: no dia seguinte a paz comeram do fruto da terra, e nesse mesmo dia comeram pães e fermentos e cereais tostados. Um dia depois de terem comido o produto da terra, o maná cessou, sem nenhuma explicação. Diga para quem está ao seu lado: Deus não vai te dar explicação nenhuma daquilo que Ele já preparou para você este ano. Sabia disso? Não fique esperando uma cartinha de Deus. Ao meu querido filho, a minha filha predileta, eu estou te enviando esta carta para te preparar o que vai acontecer. Não. Deus simplesmente vai cessar, porque cumpriu o propósito. Vai parar, porque não tem mais por que continuar. Simplesmente cessou. E o maná, nós sabemos, representava um milagre. Aquilo que Deus deu a ele de maneira maravilhosa, milagrosa. O maná representava então tudo isso. Durante praticamente 40 anos, o maná foi um milagre da provisão dos céus sobre a sua vida. Vou falar com vocês, queridos. Quem aqui não quer viver um tempo da provisão dos céus sobre cada um de nós? Todos nós queremos acordar no dia seguinte e ver tudo prontinho ali. A mesa posta, não é verdade? É como se você estivesse num resort, né? All inclusive. Acorda de manhã, está lá o café da manhã. Acaba o café, antes do almoço, tem aquele lanchinho preparatório para o almoço. Tem o almoço, tem o lanche da tarde, tem a janta, tem o fim da noite. Parece um encontro com Deus. Só comida boa, só maná do céu. Parece o radical. Só maná do céu, só comida boa, não é verdade? E aí, o povo fica acostumado com isso. Tem pessoas, amados, que viveram o milagre da provisão dos céus sobre a sua vida por um tempo. Mas agora, é chegado o fim. É chegado o fim. Apóstolo, olha, durante 2025, eu vivi o milagre de Deus, amém. Mas esse ano vai chegar ao fim. Esse ano vai cessar, porque vai ser o tempo da colheita da boa terra. Uns vão colher a 100, outros vão colher a 60, e outros vão colher 30 por 1. Mas todos nós iremos colher nesta boa terra. O maná, queridos, foi o cuidado diário. O maná foi a fidelidade constante de Deus. Deus não deixava faltar. Deus deixou faltar? Não. Deus não foi fiel até aqui? Foi, amados. Entenda, mas não era definitivo. E a pior coisa que tem é quando algo provisório da parte de Deus e você pensa que aquilo é definitivo na sua vida. Quando algo Deus está te dando momentaneamente e você julga que aquilo é permanente, nem tudo que Deus nos dá é permanente. Nem tudo que Deus nos entrega é definitivo. Cumpriu o propósito? Cumpriu. Agora está na hora de parar. Mas por quê? Porque Deus não gosta de você? Não, porque Deus quer te levar para uma boa terra. Deus quer te levar para um outro nível. Deus quer que você entenda o que Ele tem preparado para você. O que nos sustentou, o que te sustentou no deserto, não será o mesmo sustento da promessa. Entenda isso. Aquilo que Deus te deu no tempo de deserto, não é o que Deus vai te dar no tempo da promessa, do cumprimento dela.
E muitas vezes nós temos esse entendimento: não, apóstola, não, pastores, olha, irmão, irmã, meu líder, minha líder, Deus me sustentou nesse período difícil da minha vida, mas chegou o tempo do fim, porque agora você está entrando no tempo da promessa, e nem tudo que te sustentou no tempo do deserto vai te sustentar no tempo da promessa. Entenda isso, amados, compreenda isso. Deus não mantém métodos antigos quando o novo chega. Quando o novo chega, quando chega o tempo de amadurecermos em Deus, Ele vai enviar um outro tipo de provisão, uma outra maneira de sustento. E crescer em Deus não é crescer com Deus. Crescer em Deus exige mudanças de fonte. Exige mudanças de fonte. No deserto, a fonte era os céus, porque a terra não podia produzir nada. Durante a promessa, você agora vai ter que aprender a cultivar, a se esforçar. Exige mudança. E por que então muitos, estando na boa terra, preparada por Deus, não vão conseguir desfrutar dela? Por que muitos, infelizmente, passando o ano todo, praticamente todo o ano, né, na presença de Deus, e vindo aos cultos, indo às celas, participando de tudo, e não, mesmo assim não vão conseguir desfrutar da boa terra que Deus tem para eles? Por que será? Primeiro, que querem Canaã, querem o cumprimento da promessa. O texto nos ensina isso, amados. O texto fala que eles estavam ali em Canaã, eles chegaram em Canaã, e eles chegaram naquele lugar, porém, se a mentalidade deles não fosse transicionada, não fosse mudada, não fosse transformada, eles não iriam desfrutar da terra. O que significa, apóstolo? Querem Canaã, querem o cumprimento da promessa, mas querem permanecer com a mentalidade do deserto. Querem estar em Canaã, mas querem receber o maná dos céus. Querem estar em Canaã, mas não querem mudar, não querem mudança, não querem transição. Não querem buscar um tempo de aliança com Deus. Lá em Números capítulo 13, se puder colocar, dos versículos 27 ao 31, nos fala que quando Moisés enviou os espias, e eles retornaram, 10 deles voltaram com um discurso, voltaram com um relatório, apenas 2, com um relatório diferente dos 10, o texto vocês conhecem. Então diz que durante todo o tempo, o povo, Números 13, avance mais uns 2 livros aí da Bíblia, mais um livro, está em Êxodo, não é isso? É Números 13, versículos 27 e 31, e durante todo o tempo o povo caminhou com a mentalidade de que eles não eram capazes. Está lá o texto, está lá. Relataram a Moisés e disseram: aqui são os espias que voltaram. Fomos à terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela, mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque, ou seja, os gigantes, pessoas enormes, fortes. Os amalequitas habitam na terra, no Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora. Amado, se o povo tivesse escutado Calebe, já teria tomado posse da terra há muito tempo. Mas o problema é que o povo entrou na mentalidade deles, de que eles não eram capazes de vencer os inimigos. E esse foi o problema deles ficarem caminhando pelo deserto. Não quiseram transicionar suas mentes, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Avance mais um pouco. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E esse foi o grande problema, queridos, que eles caminharam por 40 anos, achando que eles não tinham condições de vencer.
Esse tem sido o problema de muitas pessoas. Estão caminhando na presença de Deus, achando que não conseguem vencer mais nada, achando que não podem desfrutar da boa terra que Deus tem para eles, com a mentalidade do deserto. Durante todo o tempo, o povo caminhou com a mentalidade de que eles não eram capazes. Deus envia o maná, Deus envia a provisão, eles querem colheita, mas choram, reclamam quando o maná cessa, reclamam quando as coisas não dão certo, quando as coisas param, quando as coisas cessam. Muitos querem o novo de Deus, mas sentem saudade daquilo que já venceram, do tempo que eles passaram no deserto, no tempo que eles passaram lá as provas e lutas. Você atravessou o deserto? Atravessou. Atravessamos. Atravessei, apóstolo. Mas você chegou até aqui. Isso é sinal de que você venceu esse deserto, aleluia. Isso é sinal de que Deus te fez vencedor durante esse período difícil, de provação, de luta. Então não continue com a mentalidade que você está ainda no deserto. Deus está permitindo que você comece agora a desfrutar de uma boa terra. Desfrute agora desse novo tempo que Deus tem para você. O deserto que vivemos, o deserto que atravessamos, Deus nos fez vitoriosos sobre ele, e ele não seguirá conosco para Canaã. Pode aplaudir o Senhor, para adorar o Senhor com as suas palmas. Tem pessoas, amados, que querem transicionar do deserto para a promessa, do tempo difícil para a promessa, mas querem carregar a mentalidade do deserto, apóstolo. Não vai conseguir desfrutar. Não vai conseguir desfrutar. Tem coisas que, se Deus não nos tirar, você vai ficar mal acostumado. Sabia disso? Tem coisas que Deus tem que arrancar, porque se Ele permitir, você fica agarrado nisso, e você e eu ficamos mal acostumados. Diga comigo nesta manhã: Deus tem um novo tempo, uma boa terra para a minha vida e minha família, e todo deserto que vivi até aqui não seguirá adiante comigo. Tem que entender isso, queridos. A boa terra não cabe mais o deserto que você atravessou. A boa terra não cabe mais a mentalidade que você conquistou. Deus quer que você agora mude o teu entendimento. O entendimento do deserto era um, a provisão do deserto era uma, o tempo do deserto era outro, mas agora entramos num novo tempo, o ano da boa terra. Seja bem-vindo 2026, aonde vamos gerar frutos e vamos desfrutar dele. Porque muitos, estando na boa terra preparada por Deus, não vão conseguir desfrutar dela. Segundo, querem desfrutar a promessa, ou da promessa, sem cumprirem a aliança estabelecida por Deus. Versículos 2, do capítulo 5 de Josué, versículo 2 do capítulo 5 até o versículo 5, vai nos dizer assim: naquele tempo, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Avance. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens e todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho no deserto. Porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas a nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Ou seja, toda aquela geração que estava agora sob a liderança de Josué, nenhum deles estava debaixo da aliança que Deus havia estabelecido com Abraão. E por isso Deus falou: Josué, você precisa circuncidar todos eles. E aí então, amados, até aí, versículo 5, por enquanto até aí. E temos que entender isso. O povo estava a poucos passos da promessa.
O povo estava ali a poucos passos de conquistar Jericó. O Rio Jordão já havia sido atravessado. Jericó estava diante dos olhos. A terra então era algo real. A promessa era algo real. Não era nada fictício. Durante 40 anos eles acharam que eles não tinham condições de conquistar, de vencer, de avançar. E agora então, quando estão prestes a avançar, Deus pausa a conquista. E antes então das batalhas, Deus dá uma estratégia para Josué. Deus fala para Josué: Josué, eu quero que você pare com todo o povo, e eu quero que você então faça algo, que você venha circuncidar todo o povo, faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Nós sabemos que a circuncisão do homem se dá aos 7 dias de nascido. Ali tinha pessoas de 15, 20, 30, 40 anos de idade, que nasceram no deserto, e era uma outra realidade, amados. E aí então aqui está revelando um princípio que Deus, que não mudou, que não vai mudar, amados. Deus não entrega o novo enquanto o velho estiver governando. Não adianta você querer a novidade de Deus, se você está debaixo do governo daquilo que não presta mais, que não serve mais, que não se adequa mais. Então nós temos que entender o seguinte, amados: queremos viver o novo de Deus, queremos entrar debaixo dessa aliança com Deus, precisamos então entender isso, porque muitos, estando na boa terra preparada por Deus, não vão conseguir desfrutar dela. Terceiro, a geração que nasceu no deserto, como diz o texto que nós lemos, trazia as marcas que o deserto fez nelas. A geração que nasceu no deserto carregava marcas que precisavam ser substituídas pela aliança com Deus. E o deserto, amados, uma coisa que o deserto faz é nos marcar. E o deserto nos marca de maneira profunda. O deserto nos marca de muitas maneiras, mas nenhuma delas deve ser maior do que a aliança que Deus tem com cada um de nós. Tem pessoas aqui que atravessando o deserto foi marcado na alma. Tem pessoas que atravessando o deserto, apóstolo, foi marcada na sua mente, no seu coração. Mas nenhuma dessas marcas deve ser maior do que a aliança que Deus tem com cada um de nós. O deserto, ele tolera muitas coisas, sabia? O deserto, ele tolera murmuração. Sabia disso? Quantas vezes o povo murmurou no deserto? O deserto tolera as escorregadas. Quantas vezes o povo deu aquela escorregadinha e Deus chamava Moisés: Moisés, o povo está errando, está construindo bezerro de ouro, o povo está se levantando em motim. O deserto tolera muitas coisas, queridos, mas a promessa não. Ou você faz uma aliança com Deus para você desfrutar da promessa, ou aquilo que você carregar do deserto para a promessa vai te tirar dela. Vou repetir: ou você faz uma aliança com Deus antes de desfrutar da promessa, ou aquilo que você traz lá do deserto como marca e leva para a promessa, vai ser exatamente isso que vai te arrancar da terra da promessa. Sabia disso? Então o povo tinha que entender isso, apóstolo. O povo tinha que entender isso. O deserto, ele tolera muitas coisas, mas a boa terra não. A boa terra não. A circuncisão não era apenas um ato religioso, era uma identidade que o povo não tinha ainda. Que o povo ainda não tinha. A nossa aliança com Deus, a sua aliança com Deus, não é algo ligado à sua religião. É algo ligado à sua identidade nele. Sabia disso? Eu tenho uma aliança com Deus porque eu sou crente. Eu tenho uma aliança com Deus porque eu sou batizado. Eu tenho uma aliança com Deus porque eu faço parte de uma igreja. Você tem uma aliança com Deus porque é essa aliança que te dá a sua identidade. Fique em pé, queridos. Fique em pé. Aquilo que cresceu fora do lugar
precisa ser cortado. Tem coisas que durante o deserto cresceram na nossa vida, tomaram volume na nossa alma. E se não houver uma circuncisão, queridos, se não houver um corte, isso vai te atrapalhar e muito este ano. Vai nos atrapalhar e muito. Deus não exigiu nada para humilhá-los. Deus queria alinhar cada um deles para desfrutarem da boa terra. E esse é um tempo, então, que nós estamos sendo alinhados por Ele. Deus orientou que as facas fossem feitas de pedras e não de metal. Por que será? Porque o metal, queridos, quando ele corta, ele infecciona. Quem aqui já levou um corte com uma faca, com alguma coisa, sabe que sempre aquele lugar assim fica dolorido. A pedra não. A faca de pedra, quando ela corta, além dela cortar, ela cicatriza. Quem aqui já passou assim, logo depois fica cicatrizado. Então, por isso que Deus falou, faça a faca de pedra, para que não haja nenhuma inflamação, nenhuma infecção, para que quando a minha aliança chegar na vida desse povo, o povo esteja preparado para entrar na terra prometida, para desfrutar da boa terra. Existem áreas na nossa vida que não saem com a nossa força de vontade. Apóstolo, tem uma força de vontade que o senhor não entende, que o senhor não conhece. Não adianta, queridos. Isso não vai sair pela sua força de vontade. Não vai sair pelas suas promessas emocionais. Olha, eu prometo, apóstola, que este ano eu vou mudar. Emoção pura. Emoção pura. Não sai por disciplina. Só sai com a palavra que corta. Com a palavra que é como espada de 2 gumes, que penetra na juntura da alma e do espírito, e faz ali então o corte cirúrgico preciso, para fazer uma nova aliança com Deus. Só a palavra alcança, amados, aonde a mão humana não pode chegar. E tem coisas que, se você não cortar, vai te impedir de permanecer na terra. Vai te impedir. Vai te impedir. Agora o problema é que alguns querem Canaã, querem a boa terra, mas não querem confronto. Não querem confronto. Querem avançar para Canaã com a identidade de deserto. Querem colheita, mas não querem poda. Rapidamente, queridos, como entrar no novo de Deus e desfrutar da boa terra? O texto, versículo 12, põe lá o versículo 12, mais uma vez. Diz que naquele mesmo ano, comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Está lá embaixo. Comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Primeiro, cultive uma vida de dependência da provisão divina para cada estação. Tem a provisão divina no tempo de deserto? Tem. E desfrute dela, viu? Aproveite ela. Porque ela não é permanente, é provisória. Mas também tem a provisão divina quando chegar a boa terra. E nós temos que entender isso. Nós temos que compreender isso. Cultivar a nossa dependência da provisão divina para cada estação. Amados, não houve escassez. Deus não cessou o maná e deixou o povo sem alimento, sem sustento. O que houve é uma substituição. Deus nunca vai nos tirar algo sem antes Ele providenciar a sua novidade. Se foi Deus que nos deu e Ele mesmo está tirando, vem novidade de Deus no dia seguinte. Pode esperar. Se aquilo que Deus te deu agora cessou, se prepare, porque no dia seguinte virá a novidade da parte de Deus para cada um de nós. Temos que entender isso, amados. Entenda que nem tudo é ataque do inimigo. Pode ser o tempo de Deus, de transição na nossa vida. E aquilo que cessou na nossa vida é Deus nos falando, Deus nos ensinando que eu e você não estamos precisando mais. Não estamos precisando mais. Mas aqui vai uma outra lição. Seja grato a Ele.
por aquilo que Ele te deu no tempo do deserto, por aquilo que Ele te enviou no tempo da aflição. Seja grato a Deus, amados. O maná cessou, mas não foi o fim. Quantos de nós, aquilo que Deus nos deu parou, mas não nos deixou em faltar, não nos deixou em falta. Isso foi um sinal de que o povo chegou aonde precisava chegar. Chegamos em Gilgal, o tempo da novidade de Deus. Chegamos em 2026, o tempo da boa terra. Então, se você caminhou até aqui, te prepare-se. Vem novidade de Deus na sua vida. Vem novidade de Deus na nossa vida. Como entrar no novo de Deus, desfrutando da boa terra? Foque mais no seu presente e futuro com Deus, do que no deserto que você atravessou até aqui. Amados, tem pessoas que querem trazer lembrancinhas do tempo do deserto para o novo de Deus, para a boa terra. E olha, tem pessoas que são especialistas em colecionar lembrancinha por onde passam. Tem gente que não sai de uma festa sem levar a lembrancinha daquele lugar. Tem gente que não sai da casa de quem visita se não levar uma lembrancinha. Tem pessoas que passam pelo deserto e querem caminhar para a terra prometida, querem avançar para as novidades, trazendo lembrancinhas do deserto. Lembrancinhas do deserto não servem para a boa terra. Deixem para trás. Esqueçam desse tempo, amado. Apóstolo, mas como é que eu vou esquecer? Entre no tempo da novidade de Deus. Entra no tempo. Terceiro, abandone a identidade dada pelo deserto em sua vida. Celebre a identidade dada pela promessa. Versículo 10, mais uma vez, vai dizer: quando eles chegaram em Gilgal, eles não disseram: oh meu pai, mais deserto na nossa vida, mais dias difíceis está pela frente. Não, eles celebraram a Páscoa, celebraram a novidade. Então celebre a identidade dada pela promessa. Tem pessoas que todos o conhecem pelo tempo de deserto que elas atravessaram. Tem pessoas, amados, que o deserto imprimiu um RG, uma identidade na vida deles. E aí querem que todos assim o conheçam pelo RG que o deserto deu a eles. Chegou o tempo de viver um novo de Deus, uma boa terra, cheia das novidades de Deus, da abundância dos céus sobre a sua vida. Você não é filho do deserto, você não é filha do deserto, nós somos filhos da promessa de Deus. Vamos louvar o Senhor, vamos louvar a Ele. Louve ao Senhor. Deus de aliança, Deus de promessa. Essa palavra falou contigo? Sai do seu lugar. Deus que vem para o altar, vem. É um tempo de transição. É um tempo de novidades. É um tempo de bênção de Deus. Sai do seu lugar. Pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Vou falar com vocês. A nossa identidade não tem que estar vinculada ao tempo do deserto. Apóstolo, no tempo do deserto eu sofri muito e agora eu não consigo mais ser feliz. Não, você é filho da promessa. Apóstolo, no tempo do deserto, só Deus sabe o que eu passei. Mas você agora está prestes a entrar num novo tempo de Deus, numa boa terra de Deus.
Abandone esse RG que o deserto quis colocar sobre a sua vida. Noemi, ela saiu do tempo da provisão de Deus, voltou com a identidade dada pelo tempo do deserto na sua vida. Não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque eu estou amarga de alma. E tem pessoas que é assim até hoje. O deserto deu a eles uma identidade, eles assumiram aquela identidade. E todos agora que os conhecem, ou os que conheceram, querem que eles sejam chamados pelo tempo do deserto. Não, você é filho da promessa, você é filha da promessa. Há um tempo de novidade de Deus sobre a sua vida. Eu vou chamar a apóstola para orar por nós, porque eu também preciso dessa transição de mente, queridos. Senão aquilo que Deus me deu ano passado, eu quero trazer para este ano, não cabe mais. Aquilo que foi estratégia de Deus em 2025 na minha vida não cabe mais desse ano. Deus é novidade para mim, para o meu ministério, para esta igreja, para cada um de nós. E precisamos entrar debaixo desse tempo da novidade de Deus. Vamos orar. Ó Senhor dos exércitos, general de guerra é o Senhor, Pai amoroso, bendito Senhor. Ó Deus, a tua palavra nos falou claramente. Nós não podemos ficar trazendo o passado para agora, não. O deserto para agora. Porque lá no tempo do deserto, Pai, há pessoas aqui que tinham até apelido. A mulher desesperada, a mulher largada, o homem que não tem nada, o homem que não tem provisão. Mas agora, Senhor, Aleluia. agora o Senhor nos traz para um novo tempo. E assim como no deserto o Senhor nos sustentou, trazendo providência do céu, agora da terra o Senhor fará o fruto crescer. Pai, em nome de Jesus, toma o teu povo aqui, Pai. Não permita que eles fiquem lembrando do tempo do deserto, mas ajuda, Senhor, para que a mente deles sejam renovadas pelo teu Santo Espírito. Desce, Senhor, o teu bálsamo sobre o teu filho e tua filha, para que nesse ano eles tomem posse, Pai, dessa terra, dessa boa terra, Pai, a qual o Senhor os fará comer do melhor, tanto na saúde, nas finanças, em tudo, Pai, em tudo. E alguns aqui o Senhor já começou a mostrar que é um novo tempo. Pai, opera as tuas maravilhas, Senhor, na vida do teu povo, na casa, na família. Opera, Senhor, pelo teu poder, essas vidas que estão em casa também, que vão escutar ou estão escutando a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, ajuda-os a tomar posse, Pai, e toda lembrancinha, ó Deus do deserto, que alguns até, ó Deus, imagenzinha ainda está dentro de casa. Joga por terra, Senhor, joga por terra, e ajuda o teu povo a entender que ninguém vai precisar de lembrancinha do deserto, mas o Senhor trará prosperidade, a bênção, pela renovação da aliança dos Aleluia. teus filhos. Ó Senhor nosso Deus, hoje teus filhos renovam a aliança contigo. Tudo aquilo que era deserto ficou no deserto, mas agora, Senhor, faz os teus filhos já sentirem o cheiro da prosperidade, da bênção, da comida maravilhosa, de tudo aquilo que o Senhor vai acrescentar aos teus servos. Ó Senhor, hoje é dia de renovação da aliança. Aqueles que largaram o ministério, Pai, aqueles que não conseguem se firmar na vocação que o Senhor chamou, no ministério que o Senhor colocou, porque ficam lembrando de coisas do passado, do deserto. Ó Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, vai renovando a visão, vai limpando, ó Deus, a mente com o teu bálsamo. Opera as tuas maravilhas, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus. Teus filhos possam ver com os teus olhos, com os teus olhos, ó Pai, com os teus olhos. Amplia a visão, Senhor, amplia a visão, Pai, que eles possam já ver aquilo que o Senhor está fazendo e já vai fazer. Ajuda os teus filhos a estarem na terra, e ajuda os teus filhos a comerem do melhor dessa terra que o Senhor dá. Visita, Pai, cada família. Visita, Pai, cada área de suas vidas. E mostra, Senhor, aquilo que o Senhor tem para os teus filhos, pelo poder do sangue de Jesus. Amém, 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 Senhor.
Queria chamar os pastores estão presentes. Vamos colocar as mãos sobre a cabeça de cada um e liberar sobre eles esse tempo novo, essa aliança, aquilo que precisa ser cortado, arrancado, aquilo que cresceu no tempo do deserto em nós, na nossa alma, no nosso coração, precisa ser cortado, circuncidado, retirado, para que possamos viver um tempo novo, da aliança, da provisão de Deus sobre as nossas vidas. Amados, se não for assim, não vamos conseguir permanecer na boa terra. Se você não tiver uma mente transicionada, uma mente transformada, uma mente mudada, se você achar que 2026 vai ser igual a 2025, se você achar que 2026 vai ter os mesmos problemas que você teve em 2025, se você continuar carregando lembranças, carregando a identidade do tempo do deserto, você até vai estar na novidade, na boa terra, mas você não vai permanecer nela. Então que seja esse tempo novo sobre a sua vida, que cada pastor, cada pastora que põe as mãos sobre a sua cabeça, seja como a mão daqueles que foram usados por Deus nos dias de Josué, para trazer uma aliança entre o povo e Deus, para que o povo pudesse entender que há coisas que vão cessar, não porque você não tem mais fé, mas é porque Deus quer te levar para um tempo novo. Deus quer te levar para a novidade. Deus quer fazer algo novo na vida de vocês. Então entendam isso, queridos. Entendam isso. Compreendam isso. Glória a Deus. Quero fazer mais 2 orações. E a primeira delas é para você que está nesta manhã aqui. E se você está aqui e ainda não entregou a sua vida a Jesus, deseja fazer isso agora, eu quero que você ore comigo agora. Ou se você está aqui e quer voltar à presença do Senhor e entendeu que esse tempo de deserto não é a sua identidade. A sua identidade é filho da promessa, é filha da promessa. Ore comigo agora, diga assim: Deus, nesta manhã eu entrego a minha vida ao Senhor. Nesta manhã eu volto à tua presença, e toda marca que o deserto tentou deixar não é maior que a tua aliança comigo. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Permaneçam de olhos fechados. E se nesta manhã alguém aqui fez uma dessas 2 orações, entregando a sua vida a Jesus, ou se nesta manhã você está voltando à presença do Senhor, e você fez esta oração no lugar onde você está, que você levante uma das mãos o mais alto para que eu possa ver. Alguém assim que nesta manhã entregou a sua vida a Jesus? Alguém assim que nesta manhã está voltando à presença do Senhor? Alguém? Amém, eu não vou insistir. Que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre as suas vidas. Tem alguém que levantou a mão? Não visualizei? Temos aqui? Glória a Deus. Deus abençoe pela sua decisão. Deus abençoe pela sua decisão. E assim será, amados. Assim será. Tempo de novidade. Coisas vão cessar. Coisas já estão cessando. Coisas já cessaram, mas a novidade de Deus chegou. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Olhe para lá. Deus abençoe.